Faz uma live depois no Twitch. Tá Pode bom. comentar. À vontade, sim. Sim. Tá bom, então. Vocês me interrompem em qualquer momento, qualquer dúvida, qualquer coisa. Lucas, João, Lucas e Gabriel e Maria também. E os dois alunos que estão aqui na live. Sempre tem mais monitores que alunos. Mas, ok, então. Então, assim, né, meio que a primeira coisa que a gente vê em teoria da distribuição é o delta de Dirac, né? E aí o delta de Dirac, ele é muito bonitinho, ele tem esse formatinho aqui. E aí, o que o delta de Dirac ele faz, né? Então, é como se tivesse uma situação onde você tem um pulso, tipo assim, em um certo momento. Então, a sua situação, né, a sua função, ela vai ser zero, vai chegar em algum momento, ela vai ter um pulso infinito, ela vai ter um pulso de um tamanho específico lá. Então, é como se você tivesse como se estivesse selecionando um ponto, onde o argumento vai ser justamente o argumento da função do delta, né? Porque o delta ele vai ser assim, aí ele vai ter um argumento aqui dentro. E aí, acho que alguém caiu. E aí, então, mas assim, qual a motivação disso, né? Por que a gente quer ter a gente quer ter um operador integral, né? Porque existe falando que é uma função delta, mas na verdade não é uma função, é mais correto chamar de um operador integral. Mas qual a motivação por trás disso, né? Então, assim, o delta de Dirac ele é usado justamente para modelar o que pode ser um impulso, né? Ou coisas parecidas como carga pontual, ou você tem coisas justamente pontuais, né? Assim, que vai ser infinito e uma coisa que tem um valor em determinado ponto, né? Como se eu tivesse uma carga pontual, então você não tem valor nenhum de carga e chega na carga você tem um valor mais alto, e você tem esse pico no seu gráfico. E aí, isso é útil, por exemplo, quando você quer calcular, por exemplo, a força do impacto de duas bolinhas de bilhar, né? Você pode aproximar a força do impacto delas por uma função delta, né? Então você não vai ter nada quando elas se chocam, você vai ter uma força e depois essa força deixa de existir. Então, essa é a motivação por trás, né? Então vamos lá para a matemática da coisa. Então, passando isso para matemática, né? É como se você tivesse que o delta de x ele vai ser igual a zero em todo lugar que o x for diferente de zero. E aí você vai ter que o delta de zero ele vai a infinito. É justamente essa a ideia, né? Você, em todo espaço, ele vai ser zero e em um certo ponto ele vai ter um valor infinito. Ou um outro valor específico. Então, isso aqui, você geralmente vai ter a forma. Você vai ter uma forma que você vai ter uma integral, né? A e B. Você vai ter uma função x. Você vai ter o delta dx. E aí, se a gente levar em consideração essa definição, isso aqui você acha a função no ponto zero, porque o delta vai selecionar justamente aquele ponto onde o valor não é zero. Peraí. Não, a função delta ela vai selecionar justamente o ponto onde o argumento da função delta é zero. Foi mal. E aí você tem um caso especial,
que é justamente você fazer de menos infinito a infinito, de delta de x dx. Isso aqui vai ser igual a 1. Você não tem a função, justamente é uma constante, então vai ser igual a 1. E a gente pode pensar o delta como o limite de uma sequência de funções, que ela mantém sempre a mesma área. Então, assim, por mais que a gente tenha essa definição que explicite aonde onde o delta vai ser zero e aonde o delta é infinito, o mais correto é você, na verdade, indicar como delta de x vai ser igual ao limite quando n tende a zero do delta n de x. Essa é a forma mais correta, é pensar no limite de uma sequência de funções, né? Aqui várias funções representadas dessa forma. Alguma coisa até aí? Tem como repetir só essa aí do limite? Eu fiquei um pouquinho confuso. Então, porque assim, né, a gente tem essa meio que a definição, né, como a gente vê o delta, então é uma função que ela vai ter onde o x não for igual a zero, ela vai ser zero, e aonde o x for igual a zero, ela vai ser infinito, né? A gente poderia imaginar que a gente poderia definir isso aqui como se fosse isso aqui, né? A gente especificando onde é o quê. Só que, matematicamente, isso não é tão correto. O mais correto é você imaginar como se fosse um limite de uma sequência de funções. Então, por exemplo, você pode pensar numa gaussiana que ela sempre vai ter a mesma área, né? Porque você achata ela e aí ela se espalha mais. É como se você pegasse o comportamento de várias funções e botasse no delta. Tipo isso. Ficou um pouco mais claro? É como se você alongasse a gaussiana e encurtasse a distância entre as pontas, entre as raízes, é isso? Mais ou menos? Então, porque você pode ter a gaussiana de mesma área, só que ela pode ser tipo, uma vai ser super estreitinha, a outra ela já vai ser mais achatada, mas elas têm a mesma área, elas só não têm o mesmo formato, só que elas têm o mesmo pulso. Então, é como se você aproximasse isso. Então n é o número de funções, é isso? Ou não? Eu não entendi muito bem o n. Então, você pode. Vou botar o caso da, da função gaussiana. Então, tipo assim, você vai ter que, tipo, delta de n, x vai ser igual a n, dividido por raiz π, exponencial de menos n ao quadrado, x ao quadrado. E aí você vai ter que, tipo, isso aqui, ele vai ter que sempre seguir a condição de que a integral de menos infinito a infinito do delta nx vai ter que ser 1, porque a área é sempre a mesma. Então, todas as gaussianas, então se você tem a gaussiana que vai ter um expoente diferente ou alguma coisa assim, eles vão ter que ter a mesma área, eles vão ter que ter a mesma condição. Assim, na prática, você acaba pensando dessa forma, alguma coisa que você tem um pulso em um determinado ponto e nos demais ele vai ser zero. Mas Mas, assim, matematicamente é mais correto dessa forma, né? Você vai ter quando o limite, quando o A tender a zero, quando o N tender a zero, perdão, você vai ter uma sequência de distribuições centradas no zero normalizada, tipo isso. Entendi. Obrigado. Alguém? O Lucas está mostrando. Inclusive, esse debate estava na lista de clássica, na lista 7.
Não, sim, eu entendi perfeitamente. Eu já tinha entendido anteriormente esse conceito de que num ponto da força percussiva, só que eu tô falando sobre o N, esse limite em si, né? Essa forma do limite do N, eu não tinha entendido qual era a correlação. Era só isso mesmo a pergunta. Não sei se ficou muito clara quando eu perguntei, mas era isso. Entendi, Lucas. Muito obrigado. Tem várias funções que se transformam como deltas quando você toma limite, né? Uma boa delta, que vai ser é muito útil em série de Fourier para vocês nessa e em outra, e nessa disciplina em clássica, é seno de NX sobre px. Eu posso mostrar aqui. E Sim. isso é Sim. igual. Pode mostrar. Ah, Porque isso é igual, isso vai ter a ver com transformada de Fourier. Seno de NX sobre seno de NX sobre px é igual a 1 sobre 2π a integral de um complexo de E elevado a ixt. Então, isso de menos n, né? Enfim, aí, quando é infinito, de menos infinito a infinito. É bem legal que isso vai ser bastante útil, porque isso conversa com série de Fourier, por causa do seno, e isso conversa com transformada de Fourier, que é a próxima matéria. Porque a transformada de Fourier nada mais é do que você fazer uma integral com um índice complexo. Então, existem várias deltas, você vai usar aquela que for mais interessante, dependendo do seu problema, né? Se você quiser ser mais preciso nas coisas. eu tô aqui, João, se você quiser explicar visualmente, que às vezes ter a conta ajuda. O que, Eu desculpa? tô terminando de escrever aqui. Não, se você quiser, tipo, eu tô botando a conta aqui, então, Ah, se você quiser explicar visualmente. mas essa conta é relativamente tranquila, né? Porque é integral de exponencial, né? Sim, Então, sim. é uma integral normal. Mas aí perceba quando você vai tomar o limite para o infinito, só que imagina que esse gráfico dessa exponencial, né? O REC tem um i, então para fazer um gráfico a gente tem que botar um complexo, é um pouco ruim. Mas eu acho que inclusive essa talvez seja a integral mais famosa, a delta mais famosa quando a gente estuda coisa de Fourier. E aí perceba que tem que usar a definição de seno por exponencial, que é uma coisa que a gente fez muito em séries, que o Lucas mostrou, e todas as séries e coisas complexas, e variáveis complexas, né? Por isso que tem que dividir por 2π, né? Que daí o pontinho. Esse 2π vem por causa do Fourier, né? Senão não precisaria desse π ali. Você poderia tirar o π dos dois lados, né? Mas é por causa do transformado de Fourier que a gente vai ver. Mas isso enfim, só porque isso é útil para essas coisas. Vai ter tem um exercício, se eu não me engano, na primeira lista de Fourier que usa isso, basicamente. Assim. Ele fala para você mostrar que isso aí é uma delta, uma coisa assim. Mas eu vou mostrar que existem várias deltas, né? Só queria dizer isso. Sim, sim. Beleza, Gabriel? Beleza. Muito obrigado. Show. Ok. Então, assim, a delta de Dirac, né, ela tem várias propriedades, né? Então, eu vou escrevendo aqui, quando vou para vocês. É mais fácil. Se alguma coisa também não der para ler, vocês me avisam, tá? Tá, então, a primeira propriedade da delta de Dirac é que ela é uma função par. Então, né, qual a demonstração para ver que ela é uma função par? Então, a gente vai ter aqui o f de zero, que é justamente o que a gente viu, que a função delta ela consegue achar. Então, isso aqui, né, integral de menos infinito a infinito, de delta de x, f de x dx. Se a gente passa o x para menos x, e aí, no caso, o dx passa a ser menos x também, então a gente tem que. Isso aqui vai ser menos integral de menos infinito, de delta de menos x
f de menos x dx. E isso justamente continua sendo f de zero. Então, a gente pode ver justamente a definição de par que x e menos x dão o mesmo resultado. Aí, a outra... Oi? Só fazer um comentário só rapidinho que é legal. Pode? Que percebam que quando a gente definiu ali em cima delta como seno de nx sobre πx, por exemplo, seno é uma função ímpar, mas x é uma função ímpar. Então, quando você multiplica, enfim, você divide uma pela outra, você tem uma função par. Então, todas as definições de delta que a gente vai ver, normalmente elas são uma multiplicação de duas funções ímpares ou é uma função par direto. Então, cada delta vai ser par ou ímpar dado esse fato, né? E quando a gente faz essa conta que a Carol fez, a gente mostra que qualquer coisa que satisfaça as propriedades de uma delta vai ser, né? Então isso é bem legal. Exatamente. Aí a próxima propriedade que a delta tem é a homogeneidade, né, da delta. Ou seja, se a gente tem um delta de A, sendo A uma constante, que multiplica x, aí a gente vai ter que, se o A for maior que zero, a gente vai ter que delta, então, deixa eu botar aqui, delta A maior que zero, né, sendo A uma constante, o delta de AX vai ser igual a delta de x dividido por A. E se o A for menor que zero, o delta de AX vai ser... Vai ser delta de x dividido por módulo de A. É só porque o A, como ele é negativo, né? Então, para ele continuar com A. Ou seja, se a gente multiplica o x que está dentro da delta, né? Aquela origem, a delta de x vai ficar dividido por essa constante. Beleza? Tudo bem. Fala, Gabriel. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar beleza, mas você já passou, é só isso. Tá Mas bom. uma generalização seria botar o módulo em tudo, né? Sim. A generalização seria botar o módulo, que aí, independente se for positivo ou negativo, sempre vai ser o mesmo resultado. Mas só discretizado, assim. Mas... Esse resultado aí a gente aceita por enquanto, é isso? Essa conta, o Gabriel, bota numa integral e faz a mudança de variável AX para x. Aí isso vai ver que dá. eu vou mostrar agora como a questão da mudança da origem, né? Mudança de variável, mas é isso que o João falou. Tipo, nesse caso a origem nem muda. É só mudança de variável mesmo. Aí faz a integral e é tranquilo. Porque deve dar f de x sobre a, né? E aí, quando você bota uma coisa, dá um opinião. Isso. Assim, é sempre bom, tipo, essas meio que definições, assim, que a gente dá, tipo, meio tentar fazer, como é que chega nesse resultado. Assim, esse acaba que é bem tranquilo. Então, até legal, tipo, se quiser fazer no papel, pega integral, pega delta, porque aí até mexe um pouco com o que a gente tá mostrando, mas acho que tem outras coisas que nesse momento pode mostrar, mas é bem tranquilo de fazer. Então, se quiser fazer, acho que é legal também. Show. Tá, aí a outra propriedade, né? Porque assim, até agora o que a gente viu era a delta justamente centrada no zero, né? A origem da delta, ela tá justamente no zero. Mas e se não fosse zero, né? Então a gente teria o caso de ter uma integral que tem essa cara aqui. Você vai ter f de x, aí você vai ter a delta fora do zero, né? Onde o x0 vai ser um outro valor, dx. Só que da mesma forma que o zero, a delta, ela seleciona um ponto
que seleciona o ponto do argumento do delta quando é zero. Então, o que na verdade é aquela delta de x, né, tá fazendo, ela tá fazendo x menos zero. E aí por isso que no final fica f de zero, né? Mas isso aqui a gente mostra justamente aqui porque esse resultado dá f de x zero. E aí, essa aqui já é tranquila de demonstrar também, mas pode demonstrar a mesma coisa que a gente chama de x menos x zero de y. E aí, dx igual a dy. E aí, disso aqui, a gente tem uma integral de menos até infinito, de delta de y, f de y mais x0, dy. E aí, da mesma forma que a gente viu anteriormente, que ele vai selecionar justamente onde o y vai ser zero. Então, você vai ter f de 0 mais x0. Isso aqui vai ser f de x0. Então, assim, é só essa a demonstração. Mas a ideia é sempre que você, tipo, o delta tá selecionando justamente aquele ponto do tá acompanhando ele, né? Acompanhando a variável em questão na integral. Então, o delta de x é delta de x menos zero, por isso que você tem f de zero aqui. Então, se a gente tivesse x menos 5, você teria f de 5, ou x mais 5, você teria f de menos 5, e assim por diante. Tranquilo? Tranquilo. E, bom, aí a gente está vendo caso a origem seja uma constante, né? Um valor. Mas e se esse argumento fosse uma função? Então, o que a gente vai ter é como se a gente tivesse um delta de g de x, sendo g de x uma função que tem zeros simples nos pontos aí, né? No eixo real. Então, essas são as raízes dessa função g. Aí tem uma notação do delta, que é muito boa, inclusive para termodinâmica e estatística, né, João? Que é. Eu vou usar isso uma vez, pelo menos. Vocês guardem isso com carinho para termodinâmica e estatística, mas é justamente, tipo, quando você tem uma função dentro do delta, a notação que você faz é um somatório em i, ou seja, o número de raízes que tem essa função que está aqui dentro, é delta de x menos a i, sendo aí a raiz, dividido pelo módulo da derivada de AI. E como a derivada nessas raízes, né? E como essas raízes são zero simples no eixo real, a gente sabe que essa derivada ela vai ser diferente de zero. Então não tem problema essa notação. E aí, lembrem disso para termodinâmica e estatística. Eu posso fazer a demonstração disso para vocês. Vocês acham que vai ser legal? Vocês querem tentar mostrar como que chega nisso? Eu não sei, isso é um exercício da lista, não é? Inclusive? Ou não? Acho Não que lembro agora de acho que cabeça. Porque aí se for, eu não faço. eu acho que Eu não sei nem por onde é começar o nisso aí, sendo exercício. bem Não, sincero. então, mas essas coisas. Porque então, acho que essa parte de distribuições, ela é a parte de métodos que eu acho que é mais, tipo. Talvez junto com o Asbaniar nisso, né? Em que vocês vão demonstrar coisas e mostrar coisas, assim. Então, eu não, acho que. Pode fazer se quiser, mas é o exercício da lista. Acho que é um Tá, não, exercício. se for um exercício da lista, É o não, exercício, não acho vou que fazer, 1 não. da 2, uma coisa assim. Mas que É, coisa depois, assim, se vocês tentem e se não conseguirem, pedem, a gente é, faz. Não tem aí a problema. gente faz, sim. Mas tentem fazer antes, né? De fazer. Porque é um exercício Isso. interessante. Tem exercício na lista que a gente pode fazer porque são, tipo, bobo, é uma continha. Mas é um exercício interessante de se fazer, né? Sim. Mas só uma coisa, nesse daí, para demonstrar, é uma forma análoga ao anterior, que é fazer aquela substituição?
Chute inicial. o que você. Então, não sei, deixa eu ver como é que eu posso falar sem, sem entregar aqui. Exatamente. Então, você tem a função, né, no caso g de x, e você vai ter todas as raízes dessa função. Então, que você pode talvez pensar numa se eu falar isso, eu vou entregar. Não sei, alguém pensou em alguma forma de falar sem entregar? Sim, não é muito análoga, não. Vou dizer. Você não vai trocar tipo g de x por y. Não, É uma outra forma que você vai fazer. Uhum. Que, por Mas sinal, assim, é uma coisa um pouco mais trabalhosa. usa essa informação que tipo, você conhece a função, as raízes e as derivadas nessa raiz, né? Tipo, que é o g linha de AI, né? Então, usando essas informações, dá pra chegar no pulo do gato. Beleza, então. Obrigado. Tá bom. Então, aí a outra propriedade é justamente a derivada de delta. João, só como tu queria falar um pouco mais da derivada de delta. Ou você quer que eu mostre tipo, a parte inicial? E depois eu comento. Beleza. Então, a derivada de delta, a demonstração bem análoga, tipo. Não, é tranquilo, assim, porque é a situação de você ter justamente integração por partes. Então, você vai ter uma função e uma coisa que está derivada, né? Derivada de uma outra coisa. E aí, quando você integra isso aqui por partes, né? Chamando de U, TV, aquela coisa toda, a gente chega que isso aqui vai resultar em menos integral de menos infinita de f' de x delta de x menos x0 dx, que é justamente o resultado que a gente já conhece, né? Aqui tem esse menos na frente, então menos f' de x0, que aí é o mesmo, enfim, a gente chega no que a gente conhece, né? E aí esse resultado a gente chega integrando por partes, né? Chama de U, chama de dv, e aí faz a continha tranquila. Importante só pra vocês verem que aluno que tá aqui? Maria Clara, Gabriel e Guilherme. Algum de vocês fale alguma coisa? Oi, estou falando aqui. Tá faltando um termo, não tá? Integrar por partes aí, que ela fez? Tá faltando. Que termo é esse que tá faltando? Vai ser o produto de fx com delta de x menos x0. Aplicado em menos infinito mais infinito, né? É. Só que, quanto que vale a delta aplicado em mais infinito e menos infinito? No integral? Não, nela, só nela. Delta de infinito menos infinito com valor. Vai ser 0? A delta ela vale 1 na origem, vamos botar assim, né? Vale infinito na origem e vale 0 no resto tudo. Então esse termo do f vezes delta aplicado é dá 0. Por isso que não aparece. Exatamente. Tá bom? Então, preste atenção nisso que a delta... termina aí, porque depois eu faço um comentáriozinho. Eu? Pode continuar, depois eu faço um comentário. Pode falar, João. A delta, ela pode ser escrita com a derivada da função θ de Heaviside. Que é aquela função degrau, né? 0, 1. Então, ela tem a mesma ideia da função de Heaviside. Quando é que a gente usa Heaviside? A gente usa Heaviside quando a gente quer escolher um pedacinho de uma função. Então, a função sei lá, ela varia de menos infinito a infinito, ela tem vários valores. Mas eu quero só um pedacinho. Série de Fourier. Vocês devem estar vendo mais ou menos junto com essa parte aqui, viram no Farina. Várias funções, elas são periódicas. Então, a gente pode pensar como... Normalmente, elas têm um Heaviside no meio, muitas vezes, para poder ir cortando a função em vários pedaços, né? Então, a delta tem muita característica de... Importante que vocês percebam que a delta vezes qualquer coisa é 0. Porque, por mais que ela seja
Não, dentro da integral não é verdade. Mas fora da integral, por mais que ela seja infinita em um ponto, entre aspas, ainda assim ela vai dar zero. Né? Porque em todo o resto ela é infinita. Então, fora da integral ela sempre vai ser zero. Então a delta tem esse poder aí importante. Mas de onde é que saiu que ela é derivada da teta de Heaviside? Isso aí a gente É o exercício 3 aí da lista. Ah, então beleza. Não, mas é rapidinho, rapidinho. É tipo, 4 linhas você faz. Mas é porque pra isso precisa fazer um comentário depois. Depois pode fazer um comentário sobre isso, mas é mais irrelevante. Não é tão básico assim. Show, perfeito. Bom, aí, né, outra questão, né? A gente tá vendo a delta aqui sempre em uma dimensão, né? Só com x. Aí, quando a gente tem o caso de ter uma delta de Dirac num sistema tridimensional, né? No caso, você teria tipo um delta de R, né? Sendo R, X, Y, Z. E isso aqui vai abrir em delta de X, delta de Y, delta de Z. E ele vai ser zero em todos os valores que o argumento não é zero, né? E no caso, agora você vai ter, né? Como você está em 3 dimensões, você vai ter uma integral tripla, né? Agora, a gente colocar isso aqui na integral, então, integral tripla de f de um vetor R2, né? Então, uma função que depende de x, y, z. E você vai ter um delta de R2 menos R1, né? O R2 como da função e o R1 a origem que ele está. R2 ao quadrado, por exemplo. DR2. Tem um exemplo enorme aqui. Mas, enfim, aqui a gente está em coordenadas esféricas, né? Então, R vai ter seno de θ, θ2, d θ. Peraí, acabou minha página. Essa integral é muito grande. Eu vou botar aqui embaixo, tá? D θ2 e d φ2. Isso aqui, alguém chuta quanto que vai dar isso aqui? Chuta, não só chuta, mas imagina, Guilherme, Gabriel, Maria. Oi, desculpe. Pensando. Pode repetir a pergunta, por favor, porque eu tive que fazer uma coisa aqui rapidinho. Vocês acham que vai dar essa integral tripla? Se tem integral, está 1. É isso. Pensa que, da mesma forma que a gente viu para uma situação unidimensional, né, quando está deslocado da raiz, e aí? Eu tô achando essa estranha porque tem coordenadas esféricas. Eu ia chutar f de R1, só que como tem os termos jacobianos ali, eu não tenho coragem de falar isso. Mas você estava certo. Tem que ter coragem, tem que ter convicção. Mas dá exatamente f de R1, porque ele vai justamente selecionar o ponto, né? Por ter o delta aqui dentro, ele vai justamente selecionar o ponto em que o R2 vai ser igual ao R1. E aí vai ser justamente que a função é a função de R1. Esses termos aqui, eles não influenciam. Porque você, imaginando que você tem no final, isso aqui vai sair a dependência, né, do θ e do R daqui, é como se o delta tivesse multiplicado por uma constante. E aí o delta multiplicado por uma constante, que eu digo, não é como aqui, né, que tá dentro, mas fora. E aí você faz a seleção justamente no ponto que tá nessa origem. Então eles não influenciam. E lembrando que o R1, assim como o R2, são vetores. Né? Mas por que nesse caso tem que ser em coordenadas esféricas? Tem algum motivo específico para isso? Não,
só mostrar, tipo, como o delta funciona em 3 dimensões, né? Porque aqui, o que a gente teria, que esse R2 aqui, ele é um X2, Y2 e Z2. Aqui vai ser X1, Y1. É como se você, tipo, se você quisesse abrir isso aqui em delta. Não, peraí. Esse aqui, na verdade, é como se a gente tivesse o delta de R, né? Delta de R, delta de θ e delta de φ. Por estar em coordenadas esféricas, perdão. Eu me equivoquei ali. Mas é como se você tivesse. Tipo, considerando o R um vetor, você tem aqui já coordenadas. Já tem as 3 dimensões dentro do delta do R, mas você ainda tem as outras dimensões das coordenadas esféricas. Mas é só um exemplo, não é tipo, sempre que você tiver 3 dimensões vai ser esféricas ou não. É porque geralmente quando a gente está tridimensional, a gente tem aquelas substituições, né? Coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, que ajudam a gente a chegar no resultado que a gente quer, ou enfim, aplicar os teoremas. Então, é mais um exemplo mesmo, mas é só para entender a delta em 3 dimensões, né? Você está selecionando aqui o F num vetor, né? Não é num X, num Y, tudo mais. Ah, entendi, faz sentido, sim. Beleza. Vocês vão usar algo parecido com isso no exercício de calcular a divergência do R chapéu sobre R2, né? Que é aquele campo central, né? Então você tem um campo central, tipo de eletromagnético, uma coisa assim, né? E você calcular a divergência dele. Só que se você calcular a divergência dele por conta normal, assim, você vai lá e faz a conta dá zero. Agora, se você calcular a integral de linha desse cara, né, desse cara sobre o campo dá 4π. Aí tu fica meio esquisito, né? Não, como assim, né? Tipo, integral de linha dá 4π, a divergência dá zero. Aí você usa a delta, você tem que usar uma delta em 3D, né? Coordenadas esféricas. Principalmente para pegar. Então a delta ela faz justamente isso. Ela tem muito a ver com zeros de funções, com singularidade. Então, numa coisa desse tipo de campos vetoriais, em R3, com vários pontos de singularidade, a delta normalmente serve para você pensar esses caras. Né? Então, aqueles pontos conta um pouco diferente, mas fora isso, dá zero, né? Bota um termo a mais com uma delta. Aí, quando a delta está naquele ponto que é a singularidade, esse termo a mais aparece, beleza, funciona bem. Quando não está lá, a delta vale zero, beleza. O resto. Esse tipo de coisa aparece bastante, aparece no exercício também. Isso. Eu achei aqui, tem mais uma forma de mostrar para vocês, né? Porque, tipo, o delta 3 dele também geralmente vem com esse 3zinho aqui, né? Então, o R sendo vetor, da mesma forma que eu botei ali em cima, né? Só repetindo, delta de X, delta de Y e delta de Z. E aí, ele vai ser, nesse caso, né? Como as origens estão no zero, ele vai ser zero em todos os pontos, menos no ponto justamente 0, 0, 0, que é onde você tem a delta pensando de todas as coordenadas, né? Então, o que, na verdade, o delta 3, né? O que em 3 dimensões, você vai ter uma integral em todo o espaço, né? Então, nesse caso, menos infinito a infinito. Você pode ter. Aí o delta 3 de R, o que na verdade isso aqui tá fazendo, né? dV, porque a gente está num espaço tridimensional, é justamente uma integral tripla de menos infinito a infinito. E aí a gente abre isso, delta x, delta y e delta z, dx, dy, dz. Isso é só, tipo, aberto. E aí, esse resultado vai dar quanto? Alguém? Exatamente. Porque aí é a mesma situação de você ter em uma dimensão só, né? Nesse caso, você vai ter 1 vezes 1 vezes 1, então vai continuar dando 1. Justamente pensando esse valor na origem. E aí a gente pode generalizar isso
fazendo a integral em todo o espaço, né, todo o volume que você tem. Você vai ter uma função que vai depender desse vetor R, vai depender das 3 coordenadas. O delta em 3 dimensões, o R menos o A, né? Então, imaginando uma origem deslocada, aí você vai ter aqui dv, né? Aí, isso aqui, o que ele está fazendo, né? Da mesma forma que você abre lá em cima, isso aqui é delta de x menos A, delta de y menos A e delta de z menos A. Então, o que você, na verdade, está vendo, o argumento da função tem que ir a zero aonde, considerando que o R, vou botar só aqui a setinha para mostrar que é vetor, né? Você tem que justamente considerar onde o R menos A, né, vai ser igual a zero, que é justamente onde o R é igual a A. Que aí vai ser onde o argumento da função tem que ir a zero, ou seja, em todo o espaço ele seleciona o valor da função nesse dado ponto vetor A, né? Então é basicamente isso, assim, só aberto, né? Mas isso fica mais claro com a questão do 3D, porque é bem importante, tem vários exercícios legais que dá para sair usando 3D e tal. Beleza? Beleza. Então, nesse caso aí, seria... O resultado dessa integral seria f de A, né? Isso, f de A. Considerando A o vetor x, y, z, né? X, A, y, z. Uhum. João, quer comentar mais alguma coisa dessa parte do 3D? Você acha interessante? Não sei, acho que não. Acho que não, tipo, realmente é a coisa mais importante do 3D é isso, que a Carol falou, e o melhor exemplo que tem é esse exemplo da divergência do R sobre R2. Não olhem da divergência do R2 antes de fazer. Não, no Griffiths tem feito de forma bem ruim, inclusive, no Griffiths. O Griffiths é ótimo em algumas partes, mais ou menos. Nunca falei isso, tá? Nunca falei que o Griffiths é ótimo. Mas o Griffiths tem várias coisas que são maneiras. Mas esse exemplo específico no Griffiths tá meio chato. Mas esse divergência do R sobre R2 ele é bem legal. Tentem fazer assim, sem olhar na internet. Depois olha qualquer coisa. Eu acho que, tipo, fazendo isso, essa ideia do R3 já sai de boa. Né? A divergência do R em R2... R chapéu sobre R2. Divergência do R chapéu sobre R2. Faz a divergência desse campo. Faz a conta de divergência normal. Usando a conta padrão da divergência. Tu vai ver que vai dar zero. Uhum. Aí tu faz a integral de linha desse cara. Né? Uhum. E aí Depois você eu vai já faço ver que integral de linha desse divergente? Não, do R chapéu sobre R2. Ah, beleza. Contornando a origem. Contornando. Integral de linha não, é superfície, é uma esfera em volta, mas enfim, é linha. Né? Integral de linha é tudo isso. Em volta uma esfera em volta da origem. Tu vai ver que vai dar 4π. E aí dá merda, né? Porque a definição de um tem que ser igual os dois, né? Então. E aí você vai ver que tem um pulo do gato ali, na verdade, que você não pode fazer a divergência do campo porque ele não é definido sobre todo o domínio que não é definido no centro, né? Então a divergência dele, na verdade, não é aquela. Tem a ver com um delta ali no meio. Aí você inclui uma delta para dar certa coisa. É bacaninha. Acho que entendi. Exercício tá na lista. É um exercício da lista lá. Faz ele. É porque eu tô falando que ele tem vários livros, né? Então, antes de olhar nos livros, faço. Mas acho que com isso tá tudo sempre seja. Uhum. Beleza. Mais alguma coisa? Porque, assim, a parte da delta, das propriedades da delta, é basicamente isso. E, assim, elas são muito úteis, porque você sabendo como a delta funciona, vai ter algum momento que você vai estar, tipo, fazendo uma questão, aí você vai perceber, tipo, eu consigo aplicar que é uma função par, eu consigo aplicar que eu consigo fazer uma mudança de origem, essas coisas, e aí as questões saem mais fáceis. Quando você conhece essas propriedades, como a delta se comporta,
E aí você consegue fazer uma manipulação bem melhor das situações. E assim, geralmente as questões de delta elas são bem tranquilas. Acho que a primeira e a segunda questão da lista é basicamente você ter situações que você tem a delta deslocada da origem, ou tá multiplicado, alguma coisa assim. Você quer achar o valor daquela integral com uma função determinada. Então é bem tranquilo, assim. As questões de 3D podem ser. Não digo nem complicadas, mas assim, às vezes você tem que perceber um detalhezinho e fazer com calma. Mas em geral as questões elas saem bem tranquilas. As questões mais divertidas são as que não vão cair na prova, que é da segunda lista, né? Que a segunda lista são as duas primeiras que têm chance de serem colocadas, né? As outras não têm. E ali as outras são difíceis. Essas realmente são questões, mas assim, a da primeira lista não são muito complicadas mesmo, não, que é o cara tava falando. Então, assim, Sim. relaxa um pouco. Delta é preciso aprenderem mais. A parte de Fourier aqui é um pouco mais maior, né, digamos assim, dessa quarta parte do curso. Só um comentário que eu ia fazer, esqueci de fazer, Carol. Claro. Só um pouquinho, por favor. Uhum. Você tá vendo ali que ele tá escrito integral de delta de F0? Aqui? Em cima. Guilherme, ou Maria Clara, ou Gabriel, que condições tem que ter A e B para que seja verdade? A e B. Integral é de A e B. Quais as condições que A e B tem que Tá, ter? desculpa. A e B tem que ser maiores do que o ponto onde vai infinito? Calma aí. Tem que ser diferente de zero. Imagina. E tem que conter entre os dois pontos a origem. Ou pelo Tem menos que os pontos conter a mais. origem. Tem que conter a origem. Pode até ser a origem, não tem problema. Mas é importante tem que conter a origem. Conter o x0. Tem que conter o x que você está falando. Então, por exemplo, na questão 1 e na questão 2, prestem atenção que pode ser que, por exemplo, parece que contém a origem. Aí você lá faz a transformação, mudança de variável, uma coisa assim. E aí, putz, passa a não conter a origem. Se não conter a origem, é zero. Que é zero durante todo o domínio da integração. Você tem a função que é zero. Então essa é a única coisa que pode ser. Então, se é menos infinito, mais infinito, beleza, tranquilo. Agora, se não for, tem que tomar cuidado com isso. Beleza. Bom, acho que da minha parte era mais isso que eu queria mostrar para vocês. João, não sei se quer entrar um pouco na parte de função teste ou se é tipo, só legal verem a aula, ver isso, porque não cai muito Pode fazer os na prova. exercícios assim, né? Tipo, Uhum. só pra mostrar como é que faz as contas bonitinho, assim, mas. Eu vou fazer só um comentário de função teste, na verdade, nem de função teste, é um outro comentário, só Uhum. porque vai ser importante. Posso falar aí. Se quiser, posso escrever, talvez seja mais fácil, né? Pra você não ter que ficar escrevendo pra eu falar. Porque... Você que sabe, eu também posso escrever no chat até aqui, fica num Não, tudo documento bem, só. tudo bem. Tipo, uma coisa que eu queria comentar é o seguinte. Existem várias abordagens pra gente pegar delta Dirac, né? Então, mais um comentário extra. É a parte que não cai na matéria, mas é importante pra vocês entenderem algumas coisas. Que existe a teoria das distribuições. Que é onde aparece a delta de um jeito. Nem é mais formal, porque isso aí também é. Mas para algumas contas, envolvendo, por exemplo, delta de half size, coisa assim, você pensar na delta como uma distribuição é mais interessante. Aí você fala, o que é uma distribuição? A distribuição é um funcional linear, que é contínuo e dentro do Rn. Então, tipo, o que é um funcional linear? Né? É uma função que atua, né? Tipo, a gente viu isso em álgebra linear, né? Então, um funcional t, por exemplo, né? É um funcional tal que t de ax mais by é igual a t de x mais b t de y. E o funcional tem essa ideia porque ele não é funcional, não função linear?
Porque a função linear é entre dois espaços. E o funcional linear ele é de um espaço material, não funções para um número, né? Então é que a delta faz exatamente isso. Ela pega uma função e leva num número. Então, porque a delta, o que ela faz? Por isso que ela falou que é um operador integral. Ela tá no contexto de jogar o cara dentro de uma integral, né? Então, eu ia comentar o seguinte. Se você pensar em x e y como funções, né? E não pensar só em x e y como funções, pensar ele como sequência de funções. Então, aquele negócio que vocês viram na parte de sequências e séries de funções em métodos. Por causa do funcional linear, se o x é uma sequência de funções, então o t da sequência, né? Ou seja, é o t do cara que essa sequência converge. Né? Então, se essa sequência, por exemplo, x na verdade foram x1 mais x2 mais x, que dá igual a um cara phi. Então, então, o t dessa sequência é igual ao t do cara que converge. Então, por isso que a delta tem essa ideia da função, por exemplo, seno de nx sobre πx, né? Você pode aplicar nela e pode aplicar em toda a sequência por causa que isso é um funcional linear. E a delta, ela é um funcional, só que ela não tem um problema meio chato que ela não é localmente integrável, mas isso não é importante não. E por isso que a delta não pode ser descrita assim bonitinho, ela tem que ser descrita dentro da integral. Mas a delta é o funcional avaliação. A gente também viu, acho que em álgebra linear alguma coisa. Então, delta de φ, né, é igual a φ aplicado a alguém. Então, a delta com subíndice A de φ é igual a φ aplicado em A. Né? É igual a φ de A. Então, o fato de você ter essa ideia de distribuições, que vocês podem ver no Sequeres tem isso. Tem muito mais bonitinho do que eu poderia escrever. Pensando na delta desse jeito, você demonstra aquelas coisas de derivada todas que a gente estava conversando. E não só isso, mas você mostra facilmente que a θ de Heaviside a derivada θ é a delta. Então, isso é legal para você poder mostrar essas coisas. Mas é legal também ver que a delta tem várias interpretações. Na linear é bem legal. Aparece muito em outras matérias também. Então, isso que eu ia... Na aula gravada dessa parte, o Zarro faz exatamente com o exemplo do teto de Heaviside, mostrando. Então é bem interessante. Assistir a aula, né? Assim, não cai tanto, mas é interessante. É legal que é o seguinte, tipo, a distribuição ela é uma função t, né? Que é a distribuição. Eu normalmente uso t, não sei porquê. Aí você tem t de x, né? Ou t de φ. Vou botar t de φ, que eu acho que é uma função. E o subíndice de t, bota θ. E aí, isso é legal porque é o seguinte. Se você pegar, na verdade, θ', então a sua coisa está aplicada em θ', então é t de φ com θ', isso é igual a menos t de θ φ'. Que é exatamente a ideia que a gente fez lá em cima de derivar, né? Você deriva a delta e quando você deriva a delta, você na verdade pega a derivada da outra função. Isso é muito legal. E isso, por acaso, independente da função φ, isso é delta de φ. Né? Você pode mostrar isso facilmente, que esse negócio de delta de φ, se tu fizer a coisa com umas distribuições. E aí, a partir disso, sai rapidinho, que o delta é a derivada de Heaviside. É só você aplicar uma identidade ali. Então, isso acho que é um exercício também, mas isso tem meio que resolvido no Sequeres, então você pode só pegar e ler. Mas é legal essa visão um pouquinho, não vou dizer mais profunda, mas é uma visão mais multidisciplinar da delta, né? Entrando em várias áreas da matemática, porque ela é uma... Por isso que quando a gente fala função delta é uma coisa meio chata, porque ela não é um funcional linear, porque ela é um funcional linear que só funciona dentro de uma integral. Então, na verdade, ela é o operador integral lá que a Carol falou. Ou ela pode ser uma distribuição singular, tipo, a função é uma coisa meio feia de chamar, porque não é muito bem assim que funciona, né? Então, se eu mostrar aqui tudo que a gente viu agora, é totalmente perfeito, né? Mas, isso aqui... Não sei, cara, são as 4, 5 páginas que você quer que fala disso, mas é bem legal. Eu acho que foi o único livro que eu entendi de distribuição mais a fundo, assim.
Mas é difícil, não precisa ler agora, vocês estão cansados. Leiam depois quando tiverem tempo, tiverem. Qual que é o livro? É o que tá lá na biografia, o Sequeres. S-Z. O nome do livro é A Maldição em Física e Matemática. Beleza. Não é maldição, gente, é curso, é tipo curso, mas eu chamo de maldição porque é um livro amaldiçoado. Você acha que eu gosto de fazer algum exercício, Carol? Tipo, ou a gente já tá bem? Acaba que, tipo, esses primeiros da lista, como a gente falou, né? Acho que esse só do comentário que você fez do A e B, que é interessante de prestar atenção. E eu acho que é bem tranquilo, assim, se vocês tiverem alguma dúvida na hora de fazer, a gente também tá aqui assim para tirar dúvida. Mas acho que talvez seja legal vocês pegarem um pouquinho, lerem um pouquinho mais da matéria, ver se ficou alguma dúvida dessa parte que eu e o João mostramos para vocês, mas acaba que são mais as propriedades das coisas. Não sei, você sugere algum exercício? Porque aqueles primeiros eu acho que são bem tranquilinhos. Realmente os primeiros são mais tranquilos mesmo, e o resto é propriedade, assim. Então, só fazer dois comentários então, sobre dois exercícios particulares. A questão 8 ela é bacana, que ela são algumas propriedades que tem que demonstrar, né, da delta. E ele é legal porque é exatamente isso, você pega as propriedades que foi dadas, manipula elas para encontrar novas propriedades. Então, a 8 é bacana porque você tá pensando, é uma coisa bem álgebra. Você pega um negócio e faz. Então é bem legal. E a 8D era um pouquinho chata, mas a 8ABC elas são bem tranquilinhas de fazer. Então, se alguém tiver dúvida nelas, pode perguntar também e tal, mas até a C, quem for tentar fazer, tenta mesmo fazer. Não existe porque eu acho que é esse tipo de coisa que cria. Tentar fazer, não até conseguir, mas tentar fazer algumas vezes, cria uma certa. Não vou resistência, mas aí realmente a gente aprende, né? Mas a última eu admito que é difícil, então qualquer coisa, se você não conseguir, não tem que ficar mal. Eu ia comentar disso, e a questão 3 da primeira lista é a questão, se eu não me engano. Então, é bacana de fazer também. E aí, usando isso aí que eu falei agora, ajuda a fazer. Mas também tem outro jeito de fazer, eu acho. Que é até que o Usar faz lá. Então, essa matéria não precisa se preocupar muito com, tipo, ser tudo preciso. Porque se vocês forem ler o Sequeres, ele vai falar de suporte compacto, vai falar de convergência uniforme. Tipo, não precisa pensar nisso. Mas é legal para se enturmar com os termos, com as coisas, né? Teoricamente, essa matéria é para ser vista em uma semana, porque na próxima já é série de Fourier. Tempo pensando. É bom saber fazer a conta e entender mais ou menos como funciona. Né? Que aí se Fourier, que aí é mais coisa, né? Assim, é Essa mais é coisa, mais coisa. é bem importante para clássica também, parte de ondas a gente também usa direto. É bem importante e é bem legal a série de Fourier, É legal que pessoalmente. vocês estão vendo. Eles estão vendo em clássica, né? Quem tá fazendo clássica tá vendo. Já viu se ele foi com Farina, né? Tipo, Fana já deu várias vezes. Então, Mas acho que é isso, né, João? se alguém quiser alguma coisa, alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta, comentário, questionamentos, apreensões? Tristeza, problemas, agonias, qualquer coisa. Cara, então, eu vou estudar agora. Quer dizer, eu tava estudando clássico agora, então quando for amanhã, eu acho, ou depois de amanhã, eu vou pegar o Arfken, que é a bibliografia dele, e vou estudar. Acho que é isso mesmo. Mas já ajudou bastante. Que bom, depois eu vou botar também a disponibilizar esse PDFzinho aqui que eu fiz, que aí já fica meio tipo um resuminho assim das propriedades para te ajudar. Tá bom. O Afkin, ele é bacana até. Tipo, ele é que nem ele é que nem todo livro de padrão nessa matéria, então dá pra fazer conta, então. Em certas matérias, em certas partes de métodos, eu sinto vergonha em dizer que é pra usar o Afkin, mas nessa não usa não.
Tudo bem, pode. Não, mas essa aí eu dei uma olhada, ele é bem completinho, eu já tinha estudado um pouco sobre Não, ele. não é não. Cara, poxa, pra primeira aproximação Não, da por isso mesmo que eu matéria, tô falando. é uma- Não, tudo bem, não é pra Pro métodos, ele é ótimo, perfeito. Mas, tipo, não tem como pegar, por exemplo, série de Fourier, cara, eu não recomendo que não seja o Não, Gyro, por exemplo, sabe? tudo bem, mas tô Por dizendo. mais que seja mais pesado. Mas assim, análise complexa, porra, o Butkov, o Churchill são fodas. Mas essa parte de distribuições eu acho que o coisa faz bem direitinho. Ele fala bem parecido. Se você quiser, olha o Griffiths também. O Griffiths você fala nessa parte, ele fala uns comentários bacanas. Só que ele faz aquela conta, então olha depois. Essa não tem problema nenhum, assim. Não é que não tem problema, todas não tem problema, mas essa. Não se preocupa em ir muito a fundo, não, porque primeiro que é uma coisa muito mais matemática, então não é física, não precisa se preocupar tanto. Pelo menos agora, assim. E segundo, que é uma matéria assim, é metade de uma das 4, 5, então também não tem que ficar preocupado se não ficar tudo perfeito, né? Então, relaxem, façam. Se der pra fazer conta, dá pra entender mais ou menos como é que funciona e tal, tá bom. Beleza, gente, muito obrigado. Métodos 2? Só uma coisa, você vai fazer métodos 2 pelo que vem? Você vai? O quê? Você vai fazer métodos 2 pelo que vem? Ah, tomara que sim. Assim, Só não, eu vou passar, gente. fazer. Só passar com certeza, né? Saber se Sim, vai sim, querer. vou fazer. Já passei na matéria de métodos 1, Ah, então beleza. então farei. Gente, eu sei, mas desculpa se tu gosta de humilhar os seus coleguinhas. Humilhação. Mas tem Cara, que de ser mesmo. 6 tirou 5 já, olha só. É porque. Não, é porque em clássica eu não tenho certeza. Entendeu? É isso que eu tô falando. Não, clássica também, se passar. Então tá show. Florina, não vou dizer que Florina não reprova, não, porque Florina reprova. Florina mesmo conta isso pra gente, que é tipo, nunca reprovou um aluno que se esforçou. Ele fala isso quase toda aula. Ele É. falou isso na aula de terça. Ele falou, eu até brincava. contou a história da astronomia? Não contou. Não? Ah. Não. Contei. É porque nas provas presenciais de Florina não fica na sala, né?